Que tal ganhar 30 mil reais com leilão de imóveis? Você acha que isso é possível? Não só 30, mas múltiplos de 30. Você pode lucrar 60, você pode lucrar 90, 120, 300. Esse é o mundo dos leilões de imóveis. Quer conhecer um pouquinho disso? Vem comigo, vamos falar sobre isso? Está aqui o Henrique, entrou com a gente aqui. Pessoal, estamos de volta aí nesse horário aí da manhã. É um horário que é meio complicado para a gente conseguir fazer, mas de tempo em tempo eu gosto de fazer. A gente ter contato com pessoas em horários diferentes. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro leilões. Eu trabalho com investimentos em mercado de capitais, em bolsa de valores. Inclusive, a gente está fazendo aí a jornada da educação financeira e investimento, né? A jornada Domínio Dinheiro. A gente está fazendo lives aí todas as terças, quartas e quintas, normalmente às 19 horas aqui nesse canal, ib.leilões, no Instagram. A gente já fez aí 6 lives com especialistas aí, investidores da área de mercado de capitais. E a gente ainda tem mais 2 semanas para fazer. Mas um dos assuntos que eu mais gosto, além de ações, fundos imobiliários, CRI, CRA, debêntures e etc., Tesouro Direto, é leilão de imóveis. Leilão de imóveis é uma maneira inteligente, uma maneira segura, uma das maneiras mais seguras que eu conheço. Um álcoolzinho em gel, né, pessoal? Chegando agora da atividade física. É uma das maneiras mais seguras que eu conheço de diversificar os investimentos e de conseguir lucros expressivos com muita segurança, porque é um investimento feito baseado em imóveis, que é um dos ativos mais seguros que existe no mercado. E no caso do leilão, junta a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque no leilão, trabalhando de maneira inteligente, de maneira estruturada, trabalhando com método, você consegue comprar imóveis por 30% abaixo do valor do mercado, 50% abaixo do valor do mercado, às vezes até 70% abaixo do valor do mercado. Além de você comprar o imóvel abaixo do valor de mercado, você tem a opção de comprar esses imóveis à vista, você tem a opção de comprar esses imóveis financiados, em alguns casos você pode usar fundo de garantia, você pode usar carta de crédito de consórcio. Tá aí o Renan, entrou com a gente. Renan, a gente não costuma ver leilão aceitando carta de consórcio na Caixa. Ontem eu vi um, até salvei a tela. Tá? Achei muito interessante, né? Tem sempre a opção, para quem está acostumado com Caixa Econômica, tem a opção lá se aceita financiamento, se aceita fundo de garantia, parcelamento e se aceita consórcio. Eu costumo chamar isso de sim, sim, não, não, porque a maioria dos imóveis é sim financiamento, sim fundo de garantia, não parcelamento e não consórcio. Então esse imóvel que eu estou falando aí era o imóvel sim, sim, não, sim, tá? Ele aceita sim o consórcio. Achei bem interessante, tá? Inclusive nós tivemos um bate-papo, foi na semana passada, se eu não me engano, com o Natanael, que é um corretor de imóveis e que tem uma estratégia muito legal com consórcio. Quem quiser ver, entra no nosso IGTV aí, você vai ver a entrevista com o Natanael. O Natanael falou de investimentos em geral, falou dos planos dele com imóveis e falou que ele investe todos os meses pelo menos R$1.000 em carta de consórcio para depois, sendo contemplado, e ele tem uma estratégia, né, para contemplação, sendo contemplado, ele pega esse dinheiro e compra imóvel, de preferência até de leilão, tá? E coloca esse imóvel para alugar. O negócio dele, pelo que eu entendi nessa estratégia, é aluguel. Por quê? Porque ele quer ter um patrimônio, ele comentou até que ele quer ter, para a aposentadoria dele, ele quer ter 20 imóveis, né? E com a renda média de R$2.000 por cada imóvel. Então olha que legal, né? Se a pessoa chegar a ter 20 imóveis, R$2.000 em média por imóvel, né? Você vai ter uma renda bruta aí de R$80.000 numa aposentadoria, sem depender de governo, sem depender da previdência, sem depender da previdência privada que você talvez tenha, um fundo de pensão, né? Você vai fazer o seu negócio
você é o seu gestor. Eu adoro fundo imobiliário, eu sou investidor em fundo imobiliário, mas você também não vai depender do gestor do fundo imobiliário, que de vez em quando a turma apronta, né? Como tudo no mercado, tem gente boa, tem gente ruim, gente competente, gente incompetente. Então eu enxergo a diversificação como uma coisa muito legal, tá? O Bergson entrou com a gente aqui e outras pessoas, sejam bem-vindos, pessoal, tá? A gente não tem muito tempo para falar agora nesse horário da manhã, mas é bom passar de vez em quando. O Bergson colocou lá 40 mil, né? Que é o caso do caso do Natanael, né? O exemplo que ele deu lá, muito interessante, pessoal. O título aqui que eu coloquei, né? É possível sim, em leilão de imóveis, seguindo algumas estratégias e você estudando o assunto, principalmente ou para quem tem pouco capital, ou mesmo para quem tem muito capital, mas você não vai dar um passo grande demais da primeira vez. Talvez você é novato nesse assunto, talvez você vai ter lá 2 milhões de reais, mas eu não recomendo você pegar 2 milhões de reais ou 1 milhão de reais e colocar na sua primeira arrematação num leilão de imóveis, né? Seria contrário a tudo que eu prego sobre diversificação, sobre gestão de risco, né? Então a gente tem que saber onde que a gente está pisando primeiro, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente admiradora em leilão de imóveis, extremamente atuante. Eu trabalho com treinamento em leilão de imóveis, com assessoria em leilão de imóveis, faço investimento em leilão de imóveis, eu respiro esse assunto, né, boa parte do dia. Mesmo assim, eu recomendo para as pessoas ponderação, como tudo na vida, tá? Então, por isso que eu coloquei essa estratégia de as pessoas focarem em alvos menores, tá? Eu tenho pessoas que fazem contato comigo e querem já comprar um imóvel de 1,5 milhão para vender por 2, 3 milhões, tá? E eu falo, vá devagar, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, tá? Por mais que você nos acompanhe outras pessoas, a gente tem grupo grátis no WhatsApp, clica lá na bio, nossa, lá você vai ter os links, a gente tem grupo grátis em WhatsApp, a gente tem grupo grátis em Telegram, tá? A gente tem no YouTube, Investidor Brasileiro Leilões, coloca lá, tem uma pancada de vídeo, tem muita coisa boa, dá para aprender muita coisa a custo zero. A gente tem os canais, a gente ajuda muita turma, a gente está num momento assim maravilhoso, por quê? Porque a gente tem pessoas fazendo arrematações, alunos de curso, a gente tem alunos que fizeram outros cursos e vieram fazer o nosso curso e agora realmente eles estão sentindo mais coragem, né, de tomarem atitude, porque leilão é acima de tudo é atitude, leilão é conhecimento e leilão é atitude. Não dá para fazer sem conhecimento, não dá para fazer sem atitude, tá? Então é necessário, atitude é uma das principais virtudes para você empreender, e leilão é empreendimento, tá certo? Leilão é empreendimento, tá? Então, eu falo isso sempre com as pessoas, vamos devagar, vamos testar, existem várias maneiras de atuar em leilão, tá? No nosso curso a gente lançou lá para a turma, abriu algumas estratégias, né, que a gente faz, a gente tem a estratégia lá do DPA, né? Não é o detetive do prédio azul, mas é bom para a gente lembrar, a gente tem o DPA, a gente tem o UPA, a gente tem várias estratégias, cada pessoa vai trabalhar com uma estratégia, eu mesmo trabalho com várias estratégias, tá? E a gente vai apresentando em cursos as estratégias, na assessoria a gente já vai direto no assunto, e quem está nos grupos grátis ou mesmo aqui pelo Instagram ou pelo YouTube tem oportunidade de ir aprendendo com a gente, tá? Quem faz os cursos ou vem por assessoria, e a gente tem pacotes de assessoria até com preços muito interessantes, peço que entre lá nos grupos ou chame aqui no privado para consultar, que vocês vão ver que assim é bem legal, é bem interessante, custo-benefício excelente. Para quem quer sem gastar nada, custo zero, a gente tem também essa situação. É um caminho um pouco mais longo, tá, pessoal? Vou ser muito honesto, tá? Não é que não dá para fazer, não. Eu tenho pessoas lá do grupo grátis arrematando e fazendo bons negócios. E eu tenho até uma coisa interessante que vem acontecendo que eu achei muito legal, tá? Pessoas que estão com a gente em grupos grátis, né? E que vão acompanhando e eventualmente até fazem contato conosco, a gente acaba ajudando de alguma maneira no privado, né, ou mesmo nos grupos, e que arremataram o imóvel e depois de arrematar o imóvel, aí ou querem fazer o curso ou querem usar a consultoria paga, porque aí percebem
que às vezes aquela economia que a pessoa estava fazendo de fazer um curso ou de pagar uma assessoria, frente ao benefício que o leilão te dá, né? Então vamos falar de números aqui só para dar alguns exemplos. Por exemplo, uma estratégia dessa, por exemplo, se você vai lucrar 30 mil reais, tá certo? Num leilão. E se você, para lucrar esses 30 mil reais, você vai fazer um curso, tá? E aí vou falar valores diversos aqui, porque depende do curso, depende do momento, depende da promoção que você vai pegar ou não, né? Nesse momento a gente nem está com curso aberto, né? Então vamos falar aí de curso, de leilão. Talvez você vai pagar aí 500 reais no custo de leilão, talvez você vai pagar 800 reais, talvez você vai pagar 2 mil reais no custo de leilão. Uma assessoria, dependendo do valor do imóvel, talvez você vai pagar aí 1.500 reais no trabalho de assessoria, talvez você vai pagar 3 mil reais no trabalho de assessoria, ou se você já tiver algum conhecimento e quiser um serviço mais simples, somente análise de alguns documentos, talvez você vai pagar aí 100 reais, 200 reais, 500 reais, depende muito da situação, depende muito da sua necessidade. Então vamos imaginar que você vai gastar alguma coisa aí, vamos dizer, entre aspas, com educação / assessoria. Alguma coisa aí entre, vamos pôr em média aí, 250 e 3 mil reais. Para ganhar 30 mil, 50 mil, 300 mil, entendeu? Então a gente tem que focar nisso. Às vezes a gente quer economizar nas coisas erradas, né? Às vezes a gente quer economizar nas coisas erradas. Como diz o nosso amigo Daniel Nigri, que é um dos feras aí que a gente entrevistou, um cara que eu admiro muito, analista, fundamentalista. Pessoal, aquela história de economizar no cafezinho não é bem assim não, tá? É uma ideia, tudo, mas na prática não é economizar no cafezinho que vai te tornar uma pessoa, um investidor de sucesso, uma pessoa com as finanças em dia. É além, né? Tá além disso, não é que tem que economizar mais do que isso, não. Tem que economizar o que dá para economizar e tem que economizar o que faz diferença. E o outro caminho também, que o Daniel comentou com a gente aí na live dele, que eu achei muito legal a colocação dele, é que não basta também ter só o foco em economizar, porque às vezes você está numa situação que não tem muita condição de economizar, às vezes você tem seus filhos, você tem despesas com seus filhos, você não quer abrir mão de uma escola particular, você não quer abrir mão de uma viagem, né, de roupas e de certo padrão para o seu filho, mas aí você pode trabalhar para aumentar a sua renda. Tá certo? Aí você vai aumentar a sua renda e você vai ter mais condição de investir. Tem várias maneiras de aumentar sua renda. Uma das maneiras de aumentar a sua renda é, por exemplo, com imóvel de leilão, tá? Tanto para você investir em alguma coisa e ter um retorno, e aí você pode fazer aquela roda, aquele ciclo virtuoso, né? Eu coloquei alguma coisa, ganhei 30 mil, depois eu me estudei mais, entendi melhor, agora eu vou ganhar 30 mil de novo. Não precisa querer fazer, né? Ah, não, eu ganhei 30 mil, agora eu quero ganhar 60, eu quero ganhar 300, eu quero ganhar 200, 500. Não é bem assim não, vamos devagar. Se você conseguiu ganhar 30 mil, pessoal, tente repetir o 30 mil. Porque às vezes você ganhou 30 mil, mas às vezes você estava meio cambaleando, você estava meio batendo cabeça ali, entendeu? Às vezes, né, vamos dizer, foi um pouquinho mais de sorte do que de juízo. Então teste, né? A gente conversa, explica, ensina várias coisas, mas no fundo são muitos detalhes, como tudo na vida são muitos detalhes, né? Você sair da sua casa, andar talvez 2, 3 quarteirões para ir na padaria comprar pão e voltar, seguro, são e salvo, é uma coisa simples, não é, pessoal? Uma coisa muito simples, não é? Tenta pensar na operação. Você vai sair da sua casa, vai abrir o portão. Hoje em dia você vai colocar máscara, você vai, né, antes já vestir uma roupa, você vai sair, você vai atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados, você vai tomar cuidado se tiver uma pessoa estranha, que talvez pode ser uma pessoa mal intencionada, você vai entrar lá, vai comprar o pão, vai pagar, vai sair. Hoje em dia você vai passar um álcoolzinho gel na mão dentro da padaria, vai tomar certos cuidados, vai voltar para casa, vai tomar cuidado de novo para atravessar a rua, né? Vai entrar em casa, vai trancar o portão de novo. Então, assim, coisas simples, elas se tornam simples com a repetição, tá certo? O cara da Fórmula 1, que é o mecânico,
que ele faz uma manutenção no carro em poucos segundos e que faz um abastecimento no carro em poucos segundos, ele faz aquilo dessa maneira porque ele tem um método e ele tem a repetição. Então, você precisa de método e você precisa de repetição. Pelo menos eu entendo assim, tá, pessoal? Não sou dono da verdade, é apenas meu ponto de vista, tá? Então, no leilão, no mundo dos investimentos, é a mesma coisa. Você precisa entender como a coisa funciona, você vai ser apresentado normalmente para várias maneiras de atuar, vários conhecimentos, às vezes até um pouco conflitantes, né? E você precisa seguir uma linha, definir um modelo, né? E falar assim, ó, existem pelo menos, sei lá, 10, 20 modelos. Eu vou tentar nesse modelo aqui, ó. Vou tentar achar um modelo mais apropriado, um modelo mais simples, para pôr em exemplos claros aí que eu falo sempre. Leilão é legal, leilão judicial é legal, leilão do TRT é legal, do TRF é legal, leilão do INSS é legal. Cara, para quem está começando o leilão da Caixa é tudo de bom, entendeu? Então tem vários métodos, vários locais, várias maneiras de fazer. Você pode comprar no leilão do Banco do Brasil, no leilão do Bradesco, no leilão do Banco Itaú, o Banco Inter faz leilão. Eu gosto da Caixa. Não quer dizer que eu só trabalho com a Caixa, mas é porque a Caixa tem um imã me atraindo. Sabe? Eu começo a olhar leilão, eu sempre vejo uma coisa boa na Caixa. Ou eu estou conversando com alguém me manda uma coisa boa da Caixa. Entendeu? Pede para analisar, pede para ajudar. Então, pessoal, a repetição, né, a gente vai se especializando. Então, assim, a experiência que eu tenho hoje com o leilão da Caixa, e cada vez eu vou aprendendo mais, é um negócio muito maravilhoso. Eu fico muito à vontade, sabe? É como se fosse assim, você tem aquele time, né, de futebol que está arrebentando, né? Tudo bem, vamos colocar, por exemplo, o Liverpool ano passado, né? Estava arrebentando, né? Mas quando ele joga em casa ainda é melhor, né, pessoal? Concorda? Ele está jogando em casa, ele tá sob seus domínios. Não quer dizer que ele vai jogar fora de casa e ele vai perder o jogo, não. Ele vai jogar fora de casa, tem dia que ele vai ganhar de 4 ou 5. Mas quando ele está em casa, ele está numa condição favorável. O que trouxe isso para ele? Né? Um dos motivos que trouxe isso para ele é que ele conhece aquele gramado, ele está acostumado com aquela condição, ele já jogou várias vezes, tem a questão da repetição, ele sabe quando tem torcida, como é que a torcida comporta. Hoje em dia não tem torcida, ele sabe como é que funciona, ele está acostumado com toda aquela condição. Então, o leilão, pessoal, eu preciso encerrar daqui a pouquinho, né? A questão da repetição é muito importante. Então, essa ideia dos 30 mil reais, a ideia não é exaurir esse assunto aqui, até porque não tem condição, até porque o vídeo também é curto e até porque é uma ideia, tá certo? Não estou falando de um pacote fechado aqui não, é uma ideia a ser desenvolvida. E aí convido a vocês a entrarem, aderir a essa ideia. E esse número, tá, pessoal, é só um exemplo, é só para materializar. Não quer dizer que você tem que fazer um negócio para ganhar 30 mil, você pode fazer um negócio para ganhar 15 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, vai depender do modelo do negócio, vai depender do capital que você vai investir, né? Vai depender do método, se é à vista, se é financiado, se é parcelado, né? Tem a questão do fundo de garantia que muita gente não percebe, pessoal, muita gente está vacilando, muita gente principalmente que mora de aluguel, que não gosta de casa própria, né? Essas pessoas têm um trunfo muito grande, não estou falando que está certo ou que está errado, isso é pessoal, pessoas têm um trunfo muito grande, por quê? Porque se elas não têm imóvel no nome delas, né? E elas moram de aluguel por opção, né? E com aquela ideia de que não, eu vou investir o dinheiro, é mais proveitoso para mim do que imobilizar num imóvel, aí vem aquela grande oportunidade, por exemplo, para quem tem fundo de garantia, né? E tem pessoas que têm 20, 30, 50, 100, 200 mil no fundo de garantia, dá para comprar até um imóvel no leilão, pela metade do preço, pagando à vista só com o seu fundo de garantia, tá certo? Ah, mas eu não gosto de imóvel, eu quero pagar aluguel. Você vai comprar o imóvel e vai vender, você vai continuar morando no seu aluguel. Você vai comprar o imóvel, você vai vender esse imóvel, ou você vai comprar esse imóvel, se quiser você vai alugar imóvel, ou até se você mudar de ideia, você vai comprar o imóvel e de repente você pode cismar até de morar nesse imóvel, tá? Então tem muitas coisas para fazer, muitas maneiras de explorar esse mercado. Eu resolvi voltar aqui hoje porque
como a gente está nesse mês falando de educação financeira, de investimentos, de mercado de capital, e eu tento falar o mínimo possível, e muitas vezes nem falo nada de imóveis, né? A não ser que o entrevistado toque no assunto, porque a gente está falando mais de bolsa de valores, a gente está falando de renda fixa, a gente está falando de mercado de capitais, mas muita gente também desse mercado também sabe o poder que os imóveis têm. Então, às vezes, o entrevistado toca no assunto dos imóveis. Então, como a gente praticamente não está falando aqui, principalmente no Instagram, durante esse mês de leilão de imóveis, então eu resolvi, falei, gente, o pessoal está sentindo falta, algumas pessoas começam a reclamar, né? Apesar que nos grupos a gente continua com contato, lá no curso a gente continua com contato, assessoria a gente continua, próprio investimento pessoal a gente continua o tempo todo ligado, né? Seja à noite, na hora do almoço, no fim de semana, a gente não descansa, né? Então a gente tem saúde para isso aí, enquanto tem saúde vamos trabalhar, tá? E tem sido um ano maravilhoso, pessoal, para mim, não só para mim, mas muitas pessoas, né? Esses últimos dias, esse mês aí, os últimos meses, eu tenho tido satisfação muito grande de ver as pessoas arrematando imóveis, né? Como eu falei, pessoas que estão no curso com a gente, pessoas que estão em grupo grátis de WhatsApp, de Telegram, pessoas que estão por aqui no Instagram, no YouTube, então tem de tudo e tem coisas até engraçadas, que esse caso, por exemplo, que a pessoa rematou sem fazer curso, ela rematou sem contratar assessoria, mas de alguma maneira a gente ajudou essa pessoa, tá? E às vezes a gente ajuda a pessoa sem nem saber direito a que ponto que você está ajudando, porque às vezes a pessoa pegou uma coisa que você falou num vídeo e depois ela te chamou num grupo, fez uma pergunta e eventualmente até algum contato pessoal e juntou aquilo ali e ela conseguiu fazer um bom negócio. E assim, tem hora que a gente não fica sabendo do resultado, mas às vezes a pessoa vem depois e nos conta, olha, eu rematei esse imóvel, você me ajudou de tal maneira, olha aqui uma foto, olha aqui um vídeo, olha que legal, cara, ontem eu estava olhando um imóvel, eu já sabia que a pessoa tinha rematado, mas eu não tinha visto os detalhes do imóvel, né? E imóvel de leilão, né? Muitas vezes você não vai conseguir entrar no imóvel antes, né? Então, cara, um imóvel maravilhoso que foi rematado assim, eu fiquei com um orgulho muito grande dessa rematação que a pessoa fez, tá certo? O prédio top, o imóvel top, a condição muito boa, sabe? É um imóvel assim, não vai dar trabalho quase que nenhum, quase nada para fazer no imóvel, com preço legal, tá? Então a gente tem pessoas aí se dando bem, tem às vezes também pessoas perdendo a oportunidade, né? Essa semana mesmo aconteceu, a pessoa na hora H lá, né, não teve coragem de apertar o dedinho, né? Então é isso aí, é uma pena, mas faz parte também, tá? Precisa de um amadurecimento. Como eu falei, o leilão é atitude, não adianta ser o Einstein, não adianta estudar tudo, eu vou estudar o Código do Processo Civil inteiro, eu vou estudar as leis da alienação fiduciária inteira, eu vou estudar tudo, eu vou ficar fera. Não, leilão não é negócio jurídico, pessoal. Leilão é investimento, tá? Leilão é um negócio ou para casa própria, ou para renda passiva, ou para lucro na revenda, e a parte jurídica, ela faz parte do negócio, mas o leilão está além disso. O leilão é um negócio, é um empreendimento, tá certo? O leilão não é o cara que sabe mais de lei que vai se dar bem, não é isso. O leilão é a pessoa que vai conseguir avaliar e que vai ter coragem de pegar o dedinho e apertar um botãozinho do Enter lá no seu teclado, né? E fazer aquisição online, depois vai fazer todo o processo, registrar esse imóvel, etc. E colocar aquele imóvel para rodar, seja para usar, para alugar, para vender, tá? Então nós vamos fazer outros vídeos, tá? Nós vamos fazer outras conversas. Então eu vou criar uma série, né, falando desse assunto aí, da gente focar em conseguir ganhar 30 mil reais em leilão, tá? Não é difícil, mas também não é água com açúcar, tá, pessoal? Como eu falei, para ir na padaria comprar pão é fácil, né? Manda quem nunca foi fazer, né? Então, assim, a gente faz as coisas, a gente dirige automaticamente, a gente tem que aprender um monte de coisa até a gente automatizar determinadas operações da nossa vida. Então, as coisas são simples, porém, elas têm detalhes, elas têm uma série de
métodos para serem estudados, bases, né? Em leilão a gente está falando de imóvel, a gente está falando de lei, a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de negócio, então tem uma base, né, que a gente precisa ter, ok? Vou encerrando por aqui, sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro em leilões, peço para vocês aí para darem o like aí nos vídeos, tá? Nos seguirem lá no YouTube, né? Quanto mais seguidores a gente tiver, mais fácil é o nosso relacionamento com as redes sociais, para a gente conseguir fazer lives, para a gente conseguir usar as redes sociais, né? Mais conteúdo a gente consegue trazer para vocês, o incentivo da gente estar dedicando esse tempo, né? Para vocês, tá? Então, na bio a gente tem o link, inclusive para os grupos grátis, tá? Muita gente não se toca, não sabe disso. A gente tem os grupos grátis lá, tá? E muita coisa boa vem daí. Para quem já quer direto, a gente tem os serviços profissionais, assessoria, treinamento, etc. Tá? E como eu falei, assessorias aí a partir aí da ordem aí de 100, 200 reais, tem coisa que a gente já consegue fazer até, né, valores aí de 2, 3, 4, 5 mil, vai depender muito da necessidade da pessoa, do conhecimento que ela tem e, obviamente, do tamanho do negócio, né? Tá ok? Pessoal, muito obrigado e encerramos por aqui. Sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro Leilões.